Líderes lideram, mas isso não quer dizer que eles não sigam. Mas o que eles seguem é diferente do que a maioria das pessoas segue. Eles não se conformam em se conformar. Eles não fazem o que os outros fazem simplesmente porque os outros estão fazendo. Eles seguem uma voz interior, um chamado. Eles têm uma visão, não do que é, mas do que poderia ser. Eles pensam fora da caixa. Eles marcham em uma melodia diferente. Deixe a sua terra, o seu local de nascimento, e a casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, verso 1. Mas por que sair da terra? Por que sair da casa dos pais? Porque as pessoas se conformam. Elas adotam padrões e absorvem a cultura da época e do lugar em que vivem, que é a sua terra, a casa de seus pais. Em um nível mais profundo, eles são influenciados por amigos e vizinhos, o seu local de nascimento. Mais profundamente ainda, eles são moldados por seus pais e pela família em que cresceram, a casa do seu pai. Abraão, que você seja diferente. Não para simplesmente ser diferente, mas para começar algo novo. Uma fé que não se dobre ao poder e aos símbolos do poder. Pois isso é o que os ídolos realmente foram e são. Eu quero que você ensine seus filhos e a sua casa, depois de você, a seguir o caminho do Eterno, fazendo o que é certo e justo. Gênesis 18, 19. Ser um monoteísta como ele é estar disposto a desafiar o consenso prevalecente quando, como tantas vezes acontece, as nações caem na adoração dos seus deuses antigos. Fizeram isso na Europa ao longo do século XIX e no início do século XX. Esta foi a era do nacionalismo, a busca pelo poder em nome do Estado-nação, que levou a 2 guerras mundiais e dezenas de milhões de mortes. É a época em que vivemos agora, quando, por exemplo, a Coreia do Norte adquire e o Irã busca criar armas nucleares para que possam impor suas ambições pela força. É o que está acontecendo hoje em grande parte do Oriente Médio e da África, à medida que as nações caem na violência e no que Hobbes chamou de a guerra de cada homem contra cada homem. Nós cometemos um erro quando pensamos nos ídolos em termos da sua aparência física, estátuas, estatuetas, ícones. Nesse sentido, eles pertencem aos tempos antigos, que já há muito superamos. A maneira de pensar nos ídolos é em termos do que eles representam. Eles simbolizam poder. Isso, por exemplo, era o que Ra representava para os egípcios, Baal para os cananeus, Quemosh para os moabitas, Zeus para os gregos e o que os mísseis e bombas hoje em dia são para os terroristas e os países rebeldes. O poder ditatorial nos permite governar os outros sem seu consentimento. Como disse o historiador grego Tucídides, os fortes fazem o que desejam e os fracos sofrem o que devem. Abraão é, sem dúvida, a pessoa mais influente que já existiu. Hoje ele é reivindicado como ancestral espiritual de 2,3 bilhões de cristãos, talvez 2 bilhões de muçulmanos, 14 milhões de judeus, mais da metade das pessoas vivas hoje em dia. Ainda assim, ele não governou nenhum império, não comandou nenhum grande exército, não realizou milagres e não proclamou profecia alguma. Ele é o exemplo supremo em toda a história de influência sem poder. Por quê? Porque ele estava preparado para ser diferente. Como dizem os sábios, ele foi chamado de Haivri, o hebreu, porque todo mundo estava de um lado, Be'ever Echad, e ele do outro. A liderança, como todo líder sabe, pode ser solitária. Mesmo assim, você continua a fazer o que tem de fazer, porque sabe que a maioria nem sempre está certa, e a sabedoria convencional nem sempre é sábia. Os peixes mortos acompanham o fluxo do rio. Os peixes vivos, porém, nadam contra a corrente.
E assim também é com a consciência e a coragem, assim é com os verdadeiros filhos de Abraão. Eles estão preparados para desafiar os ídolos da sua época. Um experimento importante foi conduzido por Solomon Asch. Ele reuniu um grupo de pessoas, pedindo-lhes que realizassem uma série de tarefas cognitivas bem simples. Foram-lhe mostrados cartões, 2 cartões, um com uma linha e outro com 3 linhas de comprimentos diferentes. A seguir, perguntava a seus participantes qual linha tinha comprimento idêntico ao da linha do primeiro cartão. Sem o conhecimento de um participante, todos os outros foram instruídos por Asch a darem a resposta correta para os primeiros cartões e em seguida responderem corretamente para a maioria dos demais. Em um número significativo de ocasiões, o participante experimental deu uma resposta que percebeu ser errada, porque todos os demais haviam feito. Esse é o poder da pressão para se conformar. Esse poder pode nos levar a dizer o que sabemos não ser a verdade. Mais assustador ainda foi o experimento de Stanford, realizado no início dos anos 70 por Philip Zimbardo. Numa prisão simulada, os participantes foram convidados a desempenhar papéis aleatórios como guardas ou prisioneiros. Em poucos dias, os alunos escalados como guardas estavam se comportando de forma abusiva, alguns deles submetendo os prisioneiros à tortura psicológica. Os alunos considerados prisioneiros aguentaram passivamente, chegando a ficar do lado dos guardas contra aqueles que resistiam. O experimento foi cancelado depois de 6 dias, quando até mesmo Zimbardo se viu atraído pela realidade artificial que ele havia criado. A pressão para se conformar às funções atribuídas é forte o suficiente para levar as pessoas a fazerem o que sabem ser errado. E é por isso que Abraão, no início da sua missão, foi instruído a deixar a sua terra natal e a casa do seu pai, para se livrar da pressão de se conformar ao ambiente em que fora criado. Os líderes devem estar preparados para não seguir o consenso. Um dos grandes escritores sobre liderança, Warren Bennis, escreve: "Quando chegamos à puberdade, o mundo nos moldou muito mais do que imaginamos. A nossa família, amigos, sociedade em geral nos disseram, por palavras e exemplos, como ser. Mas as pessoas começam a se tornar líderes naquele momento em que decidem por si mesmas como ser. Precisamente esta disposição de ser diferente. E se recusa a assimilar-se à cultura dominante ou a se converter à fé dominante." Uma outra descoberta de Solomon Asch é digna de nota. Ele observou que quando apenas uma só pessoa estava disposta a apoiar aquele que via que os outros estavam dando respostas erradas, só isso lhe dava forças para se levantar contra o consenso. É difícil liderar sozinho, muito menos difícil liderar na companhia de outras pessoas, mesmo se você for uma minoria. Nós não seguimos a maioria simplesmente porque é a maioria.